gente. Então, muito legal ter vocês dois aqui, duas pessoas que eu admiro bastante, e os papos sempre rendem aqui. A gente vai falar hoje de pensamento, né? Como que a gente pode começar? O que é o pensamento? Vamos propor que o pensamento é o grande vilão da nossa vida, né? Sério? Eu acho. É. Eu acho não, né? Depois de 43 anos de experiência, eu tenho plena consciência de Ele que pode trabalhar a favor e contra a gente. Difícil de trabalhar a favor, muito difícil, muito difícil. E quando o pensamento da gente é um pensamento positivo, um pensamento que te leva a fazer coisa? Dá no mesmo, acaba prejudicando do mesmo jeito. Vou te explicar por que rapidinho. Eu fiquei mal agora. Eu também. Eu tô querendo parar de pensar. Então, vamos lá. Mas é perfeito. Quem pensa não presta atenção. Quem presta atenção não pensa. Esse é o meu grande paradigma. É o grande paradigma de você estar lidando melhor com a vida. O que é o pensamento? Tá. O pensamento é uma representação que o nosso cérebro produz baseado em experiências sensoriais que a gente tem. Vou te explicar mais claro ainda. De repente eu vejo você tá com o cabelo todo arrepiado. Tá. No primeiro momento eu levo um susto, uma intensidade. Pá! Que coisa horrorosa! E passou gel, tá assustado. Essa sensação é capturada pelo nosso cérebro, pela nossa mente, e fica uma representação. Qual é? Não posso mais voltar a ter essa sensação de susto, de medo, de aversão, não é? Aí o que a mente da gente faz? Ela organiza um caminho para que eu nunca mais tenha que passar por essa sensação. Ou ao contrário, para que eu vá correndo atrás da sensação mais maravilhosa que eu tive. E toda a minha vida fica pautada nisso, para evitar a dor e para correr atrás do poder, do prazer e de familiaridade. Toda a interpretação que eu vou fazer da vida a partir daí é baseado nesse paradigma. E isso distorce. Então eu tenho aquela sensação maravilhosa que eu consigo conquistar todas as mulheres, porque por um momento eu tive. Aí eu fico perseguindo aquilo. A minha mente, o meu pensamento usa essa referência de como eu vou fazer para conseguir conquistar todas as mulheres. Dá de eu não conquistar uma. Imediatamente o pensamento surge e fala para mim: você é uma porcaria. Você não fez nada direito. Se você tivesse feito direito como eu te mandei, no pensamento, tudo teria dado certo. Ou nada teria dado errado. E essa distorção é a grande responsável pelos grandes sofrimentos da alma humana. Ficou confuso? Não, ficou claro. Eu entendi, ficou claro. Agora, é interessante o que ele coloca, porque de fato, o que ele coloca tem razão de ser e tá certo, mas aí entra uma coisa do pensamento que a gente não consegue dar muito conta, que é a subjetividade do pensamento. Então, por exemplo, se a gente fosse realmente linear, seria sempre desta forma que ele está dizendo. Mas eu posso, de fato, achar que vou dar em cima daquela moça e eu vou conquistar todas as moças porque eu sou bonito. A piada, até eu ri da piada eu ser bonito, né? Mas tudo bem. Mas ao não conquistar, eu não... Em princípio, seria isso esperado. Nossa, eu sou um fracasso, eu errei, porque... Mas aí também pode vir outro pensamento. Ela é uma idiota porque não me quis. Mas isso também é uma distorção. É dela. Não, mas entende? Sempre será uma distorção. Subjetivo. Mas o que eu estou querendo dizer é que o que marcará a formação do meu pensamento são as minhas vivências, a minha história de vida, né? Como é que eu me construí enquanto ser humano? O que é que eu fui levado a acreditar? Quais são minhas crenças, meus valores? E isso é que vai fazendo as minhas distorções de pensamento ou para um lado ou para o outro. Ele tem razão. O pensamento distorce. Por exemplo, agora eu tenho certeza do que eu estou falando, mas eu não tenho a menor ideia do que é que as pessoas estão ouvindo. Porque cada pessoa ouvirá de acordo com a bagagem que tem, com o nível de escolaridade que tem, com as experiências que viveu. Então,
ele está certo, o pensamento nos trai. Vamos só dar uma ajeitadinha nisso. Cada pessoa vai ouvir de acordo com a organização que a mente dela adquiriu durante a vida, que herdou através da genética dela, ou que as alterações químicas do funcionamento cerebral trazem. Essa organização mental que faz a subjetividade, que cria a individualidade. Cada ser humano se organiza de um jeito, cada ser humano tem os seus valores, e ele vai medir, enxergar você, te ouvir, não de acordo com o que você está falando, mas de acordo com a organização que ele filtro tem, dele, com as referências dele. Tá. Uma bagagem. Porque sempre entrará em jogo memória, percepção e linguagem. Né? O pensamento vai ser organizado por memória, são as memórias que eu tenho do que eu vivi, a minha percepção, como eu vejo, como eu ouço o cheiro ou o quê, minhas percepções sensoriais e a minha linguagem, o quanto eu consigo traduzir isso que me vem. E muitas coisas não são traduzidas. É por isso que a gente tem um inconsciente, que são restos não traduzidos. Inconsciente é uma gaveta cheia de coisas quebradas, pequenas? O inconsciente não é um lugar. Não? Não é um lugar como se costuma pensar. É um modo de funcionamento. Quase como se existe o eu aqui, falando, fazendo, mas existe um outro eu que também funciona à revelia da minha percepção e da minha vontade. Inconsciente é o fato de você não ter consciência, de você não ter a capacidade de perceber esse funcionamento. A mente é craque nisso daí. Ela se organiza, na imensa maioria das vezes, não em todas, de uma forma não percebida por nós. Por quê? É algo para nossa sobrevivência? É alguma coisa evolutiva? Por que o inconsciente existe? Por que a gente não percebe? Porque a gente não é capaz, a gente não consegue. A gente está preso nas nossas crenças, a gente está preso nos nossos valores, e o fato que está acontecendo, ele fica inacessível. Uma das principais funções do terapeuta é essa, é de tentar transformar aquilo que a pessoa não enxerga numa coisa que ele consiga perceber. Isso é a capacidade de ver, de transformar o inconsciente em consciente. Eu falo de um jeitinho um pouco diferente. É a capacidade que o ser humano tem de conseguir enxergar o funcionamento da sua mente, a organização do seu pensamento. E o inconsciente, ele faz a gente tomar decisões? Olha, eu sou meio radical, o Marcos vai brigar comigo e tá tudo bem, fica à vontade. O ser humano só quer duas coisas. O ser humano quer mandar. O ser humano quer ter poder. O ser humano não quer sofrer. A organização mental que nós nos submetemos é basicamente por conta disso. Então, todo o valor que, de alguma forma, na nossa representação, aumentar o nosso poder. Então, ficar bonito. Ficar bonito permite que eu conquiste mais mulheres. O Marcos vai conquistar muito mais mulheres, né, ficando ou estando bonito. Vamos comprar nós dois uma peruca, nós vamos arrasar. Nós vamos arrasar. Isso é um pensamento. Tá fixado, tá arraigado. Quanto mais experiências relativo a isso eu tive, mais isso está afirmado. Mas eu nem percebo. Eu vou lá no espelho e começo a falar, preciso ficar bonito. Como é que você quer ficar? Ah, não sei, não tenho ideia. E lá no inconsciente está marcado, para ter mais poder, para ser mais capaz de conquistar mulheres. Porque eu aprendi na minha vida que conquistar mulheres é signo de poder. É só olhar as propagandas de televisão para você ver como de fato é uma representação quase que universal. A gente fica preso nisso, não tem consciência.